Ativando a gravação. Então, a partir de agora, estamos gravando, gente. Todos de acordo. Se entrar mais alguém aí, eu vou avisando, tá? A gente vai tocando o barco aí até o Marquinho poder voltar. Sejam todos bem-vindos. A gente já tava conversando, então meio que já dei uma prévia, uma introdução. Como eu falei, a ideia é ser bem suave. Pro Eduardo, que não é do clube, Eduardo. Então, só pra. Eu normalmente começo me apresentando aqui, todo mundo me conhece, mas como a gente está gravando e provavelmente vai ser disponibilizado depois para assistirem, né? Eu vou me apresentar rapidamente. Então, Davi Fontebasso Marques de Almeida, eu sou especialista em tecnologia aplicada à aprendizagem e conheço a jornada do herói desde 90 em alguma coisa e conheci para aplicação em RPG. Então eu conheci a jornada nesses moldes que a gente estava falando, André. Eu conheci a jornada como uma ferramenta de escrita. E aí depois que eu fui ler e tal, que eu falei, não, é uma ferramenta de análise. Mas ela me foi apresentada como uma ferramenta de escrita. Para aventuras paradidáticas de RPG, num congresso de RPG e educação. Isso foi, sei lá, em 1990 e Guaraná com rolha. 96, 95, alguma coisa por aí. Então faz tempo assim. Mas eu não sou grande estudioso e tal. Eu leio e passei a observar a jornada não só na literatura. Na verdade, eu sou muito mais apegado ao cinema do que à literatura. E a cinema pop, eu já, para quem é do clube sabe que eu sou, né? Eu sempre falo da cultura pop, eu sou fã de cultura pop, assim. Então, e como você falou, a jornada se tornou praticamente uma receita de bolo. Então a gente vê, principalmente na cultura pop, em quase todas as obras, a gente consegue enxergar a jornada do herói mitológico conforme proposto pelo Vogel, né? 1900 e Guaraná com rolha, exatamente, André. Foi nessa época aí. Então, só para a gente contextualizar o que é a tal da jornada. Enquanto isso, eu vou mandar um link aqui, gente. Se vocês puderem acessar esse link, porque é ele que a gente vai usar, na verdade. E eu já explico como que vai funcionar. Independente do link, eu vou pedir que vocês deixem as câmeras abertas, porque como a gente tá gravando, é legal a gente ter as reações e tal, e batendo um papo. Né? Então, só para conceituar, a jornada do herói nasceu com Campbell, eu acredito, assim, esse termo pelo menos, né? A jornada do herói mitológico nasceu com Campbell de uma vontade, sei lá se a gente pode chamar de vontade, mas de uma inspiração que ele teve. Ele foi bastante afetado, digamos, pelos trabalhos do Jung, né? Quando Jung falava de arquétipos e de inconsciente coletivo, e ele começou a querer observar e começou a fazer essa observação dos arquétipos e do inconsciente coletivo nas histórias mitológicas. Então a pegada do Campbell era analisar histórias mitológicas, e aí ele tem, acho que os dois principais livros dele são o Herói de Mil Faces, que é onde nasce a jornada mitológica, e mais tarde ele tem também O Poder do Mito, que é um livro que tem um formato diferente, que é um livro de entrevistas. Então é meio que um bate-papo o livro. Tem um capítulo que chama Saga do Herói, que é bem legal também, que fala bastante do herói mitológico. E mais tarde veio o Vogel, que pegou essa análise. Então, quando o Campbell fez essa análise, ele descobriu ou formulou o que ele chamava de monomito. Então, assim, dentro de toda história, era como se tivesse uma história oculta, que é o monomito, que é a jornada do herói mitológico. Então, uma estrutura, lembrando que ele tinha analisado mitologias, né? Ele fala bastante de mitologia xamânica, por exemplo, mitologias religiosas. Ele fala muito de budismo, ele fala um pouco de cristianismo. Então, assim, ele analisou mitologias em geral e detectou que dentro dessas mitologias existia um fio condutor que era comum em todas elas. Ele chamou de monomito e também foi chamado de a jornada do herói mitológico. Aí o Vogel, um tempo depois, eu não vou lembrar o ano, lançou um outro livro que é A Jornada do Escritor.
E a jornada do escritor, ele dá uma, digamos, uma atualizada na jornada do herói mitológico, olhando a mídia mais moderna. Então ele passa a analisar cinema, mídia mesmo, em geral, tá? E é isso que eu acho que começa a popularizar, de fato, a jornada do herói mitológico. Olha lá, o André falou aqui, que a jornada do escritor é de 2006. Então é isso que começa a popularizar, eu acho, principalmente aqui no Brasil, a jornada do herói mitológico como uma ferramenta de escrita. E aí, assim, eu concordo com as colocações, a gente não estava gravando, mas o André e eu, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, e a gente até conversou isso antes no Clube do Livro, e acho que conversou isso em particular também, que é o lance que, assim, a jornada do herói, ela nasceu como uma ferramenta analítica, né? Então a ideia é que eu consigo analisar a narrativa, né, através de um fio condutor comum a todas ou a praticamente todas as narrativas que possuem uma personagem de características heróicas, mas não são características heróicas românticas, né? As características heróicas que o Campbell coloca são características que uma personagem tem que ter para realizar uma tarefa determinada e sofrer uma grande transformação nesse processo. Então quer dizer que não precisa ser o herói infalível, né? Eu não vou ter o herói romântico necessariamente. Então eu vou ter arquétipos de herói bastante diferentes. E nas obras do Campbell ele cita alguns desses, assim. Alguns arquétipos que são bastante diferentes. Mas de qualquer forma todos eles seguem essa historinha. Então nasceu assim, nasceu com esse potencial de análise. Mais tarde começou a se aplicar isso muito como ferramenta de escrita. E aí eu concordo com o André que corre o risco de virar uma receita de bolo, e não tem receita de bolo de boa escrita, né? Porque a narrativa não vai depender só da jornada do herói. E como eu falei, é muito difícil a gente escrever alguma coisa que não siga a jornada do herói. Então essa não precisa ser uma preocupação retundante, assim, enorme, né? A gente pode ter uma preocupação mais tranquila com relação a isso, para deixar a escrita fluir. E sim, depois a gente até pode usar como uma ferramenta de análise da nossa própria escrita, de repente. Tá? Mas eu acho que a inclusão da jornada, eu vejo que ela acontece muito naturalmente nas obras. No clube, eu acho que o Marcos estava com um probleminha de conexão aí. No clube, quando a gente fez durante o processo, né, quando a gente anunciou e tal, eu fiz lá 6 postagens, entrou a última hoje, exatamente no horário que a gente começou, tá? Então, para quem não tem aí, né, clubeentrelinhas.blogspot.com, acessa lá, vai ter lá a jornada do herói, os posts, tá? E eu analisei, pelo que eu contei, acho que eu vou até abrir o post aqui para olhar nessas postagens. Eu analisei só para as postagens, né? Claro que eu já tinha feito essas análises semelhantes antes. Eu analisei 14 obras. Eu olhei 14 obras, passando por música, cinema, mídias interagentes, né? Jogos, enfim, contos infantis, e chegando à literatura, que é o nosso foco. Em todas elas eu encontrei a jornada do herói, em poucas delas fragmentadas, inclusive no Malala, né? Que é uma biografia. E aí a gente para pensar na questão de ser uma história real, como é que tá na jornada do herói. Tem 2 pontos. É uma história real que está sendo narrada. Então há uma tendência a se usar as ferramentas narrativas, né? Mesmo que seja inconsciente, a história vai ser construída não da forma como ela aconteceu, mas da forma como a pessoa quer contar. Então isso já nos explica por que a jornada está lá. Mas o Campbell mesmo fala que a jornada do herói é a jornada da vida real, né? O Campbell acredita que os mitos são formas ou de explicar algo pelo que nós já passamos, ou de nos preparar para algo que nós ainda vamos passar.
Bem-vindo, Eduardo. Acabamos de começar, cara. Tem um linkzinho aí no chat, Eduardo, no final, o último link, o link do Form, se você já quiser acessar, porque é ali que a gente vai fazer toda a ação. Eu pedi pro pessoal deixar as câmeras ligadas pra gente ver nas reações e tal, enquanto a gente conversa, tá? Imagina, Eduardo, você não atrapalhou, só não tô te escutando direito, cara. Então, o próprio Campbell coloca isso, né? Que os mitos são um potencial de explicação do mundo real. Então, faz sentido que histórias reais também perpassem a jornada do herói. E faz sentido. E faz sentido esse perpasse, né? Faz sentido que as histórias reais se adequem. E aí o André fez, e que é uma dúvida toda vez que eu faço análise, né? O André fez uma observação aqui, que o Consentino, por exemplo, ele diz que a jornada se força a se encaixar nas histórias. E eu sempre tenho essa dúvida quando eu vou fazer as análises, porque eu realmente, assim, toda história que eu vejo, eu consigo enxergar a jornada do herói. E aí eu nunca sei se eu tô enxergando mesmo, ou se eu tô forçando, né, uma visão de que a jornada tá lá, se eu tô romantizando a coisa. Né? Mas isso, como sou eu que estou analisando, fica difícil para eu mesmo responder. O legal seria fazer, por exemplo, uma análise conjunta e eu conseguiria. E a gente conseguiria observar isso de fato. Todo mundo abriu o formulário, só dá um oizinho assim, faz um joinha, alguma coisa assim. Então, com o formulário aberto aí. Sim, legal, tá. Então, qual que é a ideia? Por que eu chamei de oficina e não de palestra? Eu não sou afim de ficar falando sozinho. É um negócio que eu não curto muito, assim. Eu gosto de conversar, de construir as coisas juntos, né? Mas como a gente tem um tempo curto e tal, o mecanismo que eu pensei foi o seguinte: em vez de eu apresentar um slide ou alguma coisa assim, a gente vai perpassando os passos que eu estou propondo para a jornada do herói, que são muito baseados numa proposta que o Rincon fez em 2000 e qualquer coisa. Talvez eu tenha alterado alguma coisa, enfim, mas são muito próximos dessa proposta do Rincon, tá? Então, a ideia é que a gente vá passando por eles e vocês vão fazendo análise de alguma obra. Então, aí, se vocês estão com o slide aberto, na primeira tela tem uma breve explicação da minha jornada, da jornada como eu resumi. Essa frase não saiu de nenhum livro e tal. Acho que eu fui prepotente de escrever a minha frase, em vez de usar a frase de um dos mestres aí. Então, o que é a jornada do herói? É uma jornada onde uma personagem sai da sua zona de conforto para enfrentar provações e desafios que a levarão ao amadurecimento, retornando assim transformada. Tá? Então é isso, por isso que a gente fala que o herói não precisa ser necessariamente um cara com características heróicas, porque ele pode, a função dele é passar por essa transformação, né? E aí eu queria que vocês preenchessem, estão vendo que não tem nome e tal, então é sem julgamento, não tem resposta certa, não tem resposta errada, é uma ação de reflexão, né? Seria interessante aí que vocês respondessem, então assim, ó, escolher um livro para fazer essa análise. Por que um livro? Porque a gente está falando de um clube do livro. Se você quiser escolher uma outra obra qualquer, tudo bem, beleza. Tá? Pode ser até uma história infantil, pode ser um jogo e tal. Mas principalmente se for a primeira vez que você vai fazer essa análise, eu acho que é interessante que você escolha uma obra simples de narrativa. Então, assim, evita pensar numa série, porque a série costuma ter jornadas cíclicas e isso dificulta um pouco a identificação. Evita pensar em obras que têm o roteiro desmontado, né? que tem aquele roteiro não... Putz, a palavra está me fugindo aqui. Não linear. Não linear. Anacrônico. Não era nem anacrônico, não linear.
Não linear, porque ainda pode ser linear e anacrônico, né? É possível. É, mas que não, mas que tenha mas procurem pensar numa obra que tenha um roteiro linear, né? E se possível pensar numa obra que você acha que as outras pessoas conheçam, que daí a gente vai poder opinar sobre o que você falou aí, senão isso não vai funcionar. Mas fica livre aí, escolha o livro que vocês quiserem e identifiquem quem vocês acham que é o herói no livro. Lembrando que nem sempre esse herói é óbvio, né? Nas postagens lá que eu fiz, eu dei 2 exemplos disso. Um no cinema, que é o Curtindo a Vida Doidado, que o herói é uma personagem coadjuvante, e um dos livros que a gente leu no clube, que é o Mayombe, que quando eu enxerguei a jornada do herói no Mayombe, e aí, André, eu acho que entra para mim, pessoalmente, uma coisa que eu poderia alegar é que a jornada não se força. Porque no Mayombe eu percebi a jornada sem querer, mais para metade do livro. E assim, eu realmente percebi, eu tive um acordar, assim. Eu me liguei que era o João que estava passando por uma jornada de transformação. E não o Sem Medo, que seria a personagem principal, né? Pode. Ah, alguém falou aqui, ó. Vale aqui dizer que em Vingadores Guerra Infinita o herói da história é o Thanos. E pode ser, tá, gente? A gente pode falar. A gente pode falar. Inclusive, eu coloquei de algum dos autores que eu consultei quando eu estava montando uma frase que fala. Que confirma uma coisa que a gente já tinha falado. Que quem vai ser o herói ou o vilão depende de quem ganhou a guerra, né? Então é isso, assim. Eu posso ter um vilão que é construído pela jornada do herói, porque ele é a personagem que passa pela viagem de transformação. É ele que faz essa jornada e retorna para o mundo comum, transformado, com o Elixir e tudo mais. Né? Eduardo, você conseguiu abrir o form aí para preencher e tal? Cara, Eu eu tava abri. esperando você Ah, terminar aí pra desculpa. perguntar onde tá. Tá, eu vou mandar de novo. É o último link que eu mandei no chat, mas eu vou mandar de novo aqui. Peraí. Eu mandei pra você já no WhatsApp, Du. Eu acabei de abrir aqui. Legal. Tá? Então, escolhi um livro, qual é o herói. Feito isso, a gente já pode mandar avançar aí e a gente vai para o primeiro ato. Vocês vão perceber que as respostas só do livro e do herói, que eu acho que são obrigatórias, as demais não são obrigatórias. Por quê? Porque pode ser que você escolha uma história que não perpassa ou que nem todos os passos são óbvios. Né? O Campbell, ele é grande defensor que as histórias passam por todos os passos, sempre. E que quando não passam é porque elas estão subjetivas demais. Mas aí eu acho que se enquadra no comentário que o André fez. Isso pode ser meio que uma forçação de empurrar, que ó, a jornada tá lá. Né? Mas eu não vejo problema também, sei lá, se a jornada é aplicada 80% dela na maior parte das obras. Fala aí, André. Não, só eu coloquei aquele comentário, mas eu acho que é válido. Hoje existem duas grandes linhas quando a gente fala em literatura comparativa, que é Campbell e Consentino. E Consentino é um dos maiores detratores do Campbell, então fica meio que aquela rixinha de torcida. Eu acho que para quem tem interesse nessa área é legal ler os dois, sabe? Ver os dois lados da história. Porque Constantino segue muito essa linha de que, na verdade, o Campbell consegue aplicar a jornada do herói para tudo porque ele força a jornada do herói a se adequar para tudo. Então, rola um pouco esse não é revanchismo, mas enfim, essa E, troca de esse, farpas entre os dois. e como eu disse, esse é um risco provável, né? Porque existe essa possibilidade mesmo do leitor dar uma forçada nisso. E aí, falando de outras abordagens de herói, né? Um outro material que está, acho que no penúltimo post que eu fiz, no 5 de 6, fala um pouquinho sobre a jornada da heroína, que é um pouco mais moderna, porque o Campbell desconsiderava isso. A gente tem heroínas que seguem a jornada do herói, mas elas seguem essas características que são masculinizadas, na verdade. Né? E aí teve uma discípula lá do Campbell, que eu não vou me lembrar o nome, acho que foi uma mulher, que ela propôs uma jornada da heroína, que o Campbell, na Charlotte verdade... Brontë. Hã? Charlotte Brontë. Acho que foi a Brontë, isso mesmo. Que ela propôs a jornada da heroína
E o Campbell, assim, não foi super. Ele não aceitou super bem, porque ele inclusive coloca que não há necessidade, né? Porque quando a mulher não é heroína, ela é o objetivo. Seja bem-vinda! Tem um formuláriozinho, o último no chat aí, eu vou mandar de novo aqui o formulário. Se você quiser acessar para ir acompanhando, o pessoal acabou de escolher o livro e falar quem é o herói do livro. E aí a gente está indo para o primeiro ato. E aí chegando no primeiro ato, gente, o primeiro ato é o ato de apresentação. Então assim, apresentação do mundo comum e do herói, né? É o momento em que a narrativa vai mostrar quem era esse herói antes de ele começar a fazer os fatos heróicos. Mesmo que ele já seja um herói. Porque para ele passar pela jornada, ele tem que sair da zona de conforto. Então eu preciso apresentar essa zona de conforto. A questão é que nem sempre essa apresentação vai acontecer linearmente. Nem sempre essa apresentação vai estar no começo da história. É muito comum, por exemplo, a gente pegar essa apresentação salpicada. Conforme a história vai acontecendo, o narrador vai contando, vai sendo narrado o que está acontecendo ali. O que está acontecendo ali, não, desculpa. Vai sendo narrado qual era o mundo comum do herói, da heroína. Tá? Então, o primeiro ato a gente divide em alguns passos. Um deles é justamente o mundo comum. Então, é uma explicação de como é o ambiente de conforto deste herói. Lembrando que pode ser um ambiente tanto físico quanto psicológico. Se eu estou falando, por exemplo, de uma obra romântica, de um romance no sentido romântico da palavra, de uma comédia romântica, por exemplo, algo assim, normalmente essas características são psicológicas, né? O herói se sente confortável na posição de solteirice, por exemplo. Esse é o mundo comum dele. Então pensar, olha, que surpresa boa! Não tô te ouvindo. Tá, você tá com o microfone travado. Karina, seu microfone ainda tá botado. Oi! Que delícia! É o André. Gente, que mundo pequeno! Pois é! Você tá bem? Vê que coisa, você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom! Que gostoso. Coincidência! Né? Que bom. Que coisa! Não quero atrapalhar a live de vocês. Imagina. Bom te ver, que delícia. Bom, viu? Tudo que de bom. Surpresa boa. Filhota veio visitar hoje. Filhota veio visitar a mãe hoje. Que gostoso, aí sim, hein? Ai, gente, que gostoso, que surpresa boa. Que coincidência, de fato. Desculpa, gente. Vamos lá. Davi até se perdeu agora. Me perdi mesmo. A mãe dela é uma pessoa assim, fantástica. Mundo comum. Né? Então, isso como que é o ambiente, seja físico ou psicológico, em que a personagem se sente confortável. Tá, gente? Então, pensem aí na obra de vocês, qual que seria esse ambiente. Descrevam rapidamente, né? Só para... se você não consegue fazer no formulário, gente, só pensa, ou só coloca no papel, só para fazer esse exercíciozinho. Aí, esse cara tá lá no mundo comum dele, e ele passa por um chamado na aventura. O que é o chamado da aventura? É algo que acontece que vai contar para esse cara que ele precisa sair da zona de conforto dele
e partir para um mundo que aqui eu vou chamar de mundo mágico ou mundo de aventura, mas não é necessariamente mágico no sentido sobrenatural da palavra, né? É mágico no sentido que ele não é comum. Então ou a gente poderia dizer que é um mundo desconfortável para essa personagem. Quase sempre a gente vai ter esse chamado. Em algumas obras, ele é literalmente um chamado. Né? Eu brinco que tem umas obras que são didáticas, assim, quando a gente fala de jornada do herói, porque elas têm o passo a passo, né? Pensando no cinema, por exemplo, eu coloquei uma delas lá, que é o Matrix. O Matrix tem, assim, praticamente um passo a passo da jornada do herói. Se a gente pensar nos livros que a gente leu no clube, Elantris, o príncipe, que eu acabei de esquecer o nome dele, mas Haldane, ele é didático, assim, a jornada do herói dele, se eu tivesse que escolher um herói em Elantris baseado na jornada do herói, seria ele, né? Eu fiz análise de 3 ali, mas eu escolheria ele. E a jornada do herói dele é didática, né? O chamado dele acontece quando a gente... ele acorda lá com fome e tal, aquilo já é o processo de chamado, e ele tem o processo de negação em seguida. Então pensem aí como que foi o chamado do herói no livro que vocês escolheram. E em seguida tem a recusa do chamado, que também é muito comum, né? A gente tem que pensar assim, o cara tá lá no conforto, no mundo confortável dele, essa é a ideia. Acontece alguma coisa que conta para ele que ele vai ter que sair desse conforto, e o que ele faz de imediato? Ele fala, não quero. Por que eu vou sair da minha zona de conforto, amigão? Né? Para que eu vou fazer isso? Então, isso normalmente acontece com atitudes ou acontece no âmbito psicológico e quase sempre é uma negação de fato. No caso, como eu citei o Elantris, no caso do Elantris, eu até senti falta disso, porque assim, o Hadrian acorda lá, consumido pelo Shaon, era isso? Vocês lembram o nome? Consumida pela maldição lá, né? E não se narra uma briga de ele se negar para ir para Elantris. Tipo, na próxima cena ele tá entrando em Elantris. Não tem assim putz, o cara ficou revoltado, resistiu, né? Isso, no caso, não se narra isso. Chaod. Muito bem, Eduardo, obrigado. Mas a gente entende por toda E aí entra o que o Campbell falou, que cabe a observação do André, que pode ser uma forçação. Mas para mim, quando pulou a cena, eu entendi que isso aconteceu, só que não foi contado. Que o cara, como príncipe, deve ter se revoltado com a situação e tal, mas que isso não foi contado. Né? Então entra nessa questão de ficar implícito. E em algum momento, quase sempre antes da travessia do primeiro limiar, ou seja, quase sempre para ajudar o cara a aceitar o chamado, ele encontra um mentor. Então pensem aí como que foi a recusa do chamado da personagem que vocês escolheram. Né? O que aconteceu que fez com que ela se recusasse ao chamado. E aí quase sempre a gente vai ter um encontro com o mentor, que vai aparecer uma personagem que pode ser a descoberta de um código de ética também, às vezes. O mentor não é necessariamente uma pessoa. O mentor é algo que vai ajudar ou guiar o herói, principalmente na travessia para o mundo mágico e no começo desse mundo mágico. Né? Então, não precisa ser uma pessoa. Pode ser um fator psicológico, um código. Aí o Marcos fez uma pergunta aqui, que se não tem a recusa, ela deixa de seguir a jornada do herói. Então, de acordo com o Campbell, não, Marcos. O Campbell cita que a jornada não é uma... Apesar dos passos estarem presentes na maioria das histórias, ela não deve ser rígida. Então, ela pode ser suprimida, né? E ela pode ser moldada.
E aí que provavelmente também se baseia um pouco da crítica que eu e o Marcos estavam falando. Uma vez que eu posso suprimir e moldar partes, eu consigo fazer com que ela se encaixe em qualquer lugar, né? E aí, do meu ponto de vista, ela passa a ser uma ferramenta legal mais para você identificar a personagem fio condutor do que para analisar a narrativa em si, tá? Mas não deixa de ser se a recusa não está lá. E outra, a gente precisa ver se a recusa não está lá ou se ela está implícita, né? E isso vai depender muito do diálogo da obra com o leitor também. Então, assim como o mito é subjetivo, a jornada também é subjetiva. A gente tem que lembrar que o Campbell, que foi o primeiro cara que propôs a jornada, ele fala que mito é poesia. Ele fala que a visão mítica é subjetiva por natureza. E que, inclusive, você tem mitos dentro de uma mesma mitologia que se contradizem e que isso está tudo bem. Por causa de ele tem essa visão, digamos, romântica da mitologia. Então, desse ponto de vista, eu poderia suprimir pequenas partes da jornada. Agora, assim, eu só detectei 2 partes da jornada. É o herói? Provavelmente não. Né? Mas, não detectei o encontro com o mentor. E pensa assim, o encontro com o mentor... a recusa, desculpa. Por que a recusa A recusa deve ser vencida, tá, gente? De qualquer forma. Tendo a recusa do chamado, ela deve ser vencida. Porque senão não tem aventura. Tá? A gente precisa lembrar disso também. Por isso que às vezes a figura do mentor é tão importante. Né? Aí a gente tem um encontro com o mentor. Muitas vezes esse encontro não está na obra, porque às vezes o mentor já é um cara que você conhece e tal, mas ele aparece ali para ajudar o herói. Né? Então o encontro em si não está na obra, mas o mentor quase sempre está lá e pode ser um ser físico, uma pessoa, né? Ou pode ser uma coisa, ou pode ser um código de ética, ou pode ser uma alteração psicológica, mas é algo que vai ajudá-lo nesse processo. Então pensem aí, no herói que vocês escolheram, quem que se encaixa como mentor? Vou dar um exemplo também de Elantris, que tem, eu fiz a jornada do herói ou da heroína para a Sarene também. E para mim, a Sarene não tem um mentor. Né? Aquele grupo que ela começa a liderar de nobres, o grupo todo acaba fazendo um papel de mentoria para ela. Cada momento um deles. Por exemplo, tem o cara lá que é o mais velho, o mais rico, que ele é mais comedido. Aí tem aquele estrangeiro, o mais jovem lá e tal, que ele é mais... Ele tem colocações mais fortes. Tem o primo dela, que é um cara mais leve, que traz uma leveza. Em cada momento do livro, um deles vai ajudando. Então formou-se uma entidade ali que é o grupo, e esse grupo age como mentor. Então, como eu disse, o mentor não precisa ser necessariamente uma pessoa. Em algum momento, esse mentor vai deixar o herói andar sozinho, tá, gente? Ele vai deixar um pouco... Em algum momento, o herói precisa se desvencilhar do mentor para poder... para poder evoluir. Senão ele não evolui também. E aí, terminando ali o primeiro ato, a gente tem a travessia do primeiro limiar. A gente tem 3 limiares, um limiar para cada ato, na verdade. E esses limiares, eles vão identificar momentos de grande mudança na personagem, em que ela não pode mais voltar atrás. Então, o que é a travessia do primeiro limiar? É a hora que a personagem aceita ir para a aventura. Então, sei lá, no caso de Elantris, se eu pensar no príncipe, é a hora que ele passa pelos portões de Elantris. Ele não pode mais voltar, não tem mais volta. Ali é um limiar físico, é muito comum nas obras ser um limiar físico. Né? No caso da Sarene e do Ratten também, que eu também fiz análise do Ratten como herói. No caso da Sarene e do Ratten, eles atravessam um oceano. Não dá para ter um limiar mais gráfico do que esse, né? Não dá para voltar atrás. Tipo, eles atravessam um oceano. Então, a partir dali, pelo menos não consigo voltar atrás sendo a mesma pessoa. Eu vou ter que ter pelo menos uma jornada de retorno.
né? Então é isso que marca o primeiro limiar. O cara não consegue mais voltar atrás. Pelo menos não consegue mais voltar atrás sem sofrer nenhuma modificação, sem sofrer nenhuma transformação. Pensem aí qual que é o momento. Tem um autor que eu não lembro quem que é, eu acho que é o Peter Singer, que é um autor de comportamental e tal, que ele chama esse primeiro limiar de oh shit moment, né? Que é um momento que você fala, ih, agora ferrou, né? Não tem mal que eu tenho que ir, né? Então esse que seria o primeiro limiar aí. Pessoal, tudo bem aqui o primeiro ato? Tá suave? Joinhas aí e tal, show de bola, bem legal. Marcos, o lance de não encontrar um mentor, tudo bem? Para você que você tinha perguntado, tranquilo? Tá, legal, show. Vamos lá para o segundo ato, então. Então, o segundo ato também é dividido em partes, mas é um momento de conflito. Hoje, a maioria das obras se baseiam ou acontecem quase todas no segundo ato, tá? E aí é muito legal porque quando eu estava fazendo a pesquisa também, eu fui ler um pouco sobre um outro autor que ele faz uma análise de contos. E ele faz uma diferenciação entre mitos e contos infantis. Então ele aplica uma jornada diferente, que meio que casa com a jornada do Campbell, mas é diferente. E quando ele vai falar ele fala que os contos acontecem quase todos no retorno para casa. E eu, por exemplo, não me lembro de contos assim. Então, a jornada, provavelmente, isso também está dentro do material explícito, ela se adapta à realidade. Ela não, como diria o nosso amigo André, ela não acontece no vácuo. Então, assim, a jornada, a narrativa vai se adaptar à realidade onde ela está inserida socialmente mesmo, no mundo real. O que está acontecendo no momento que aquilo foi escrito é o que vai dizer se ele acontece mais no conflito, se ele acontece mais no primeiro ato, mais no terceiro ato. Mas hoje a maior parte das obras que eu vejo acontecem mais no segundo ato, que são os momentos de conflito. Lembrando, toda obra tem que ser assim, quadradinho, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Não, normalmente elas são misturadas. Mas a gente identifica esses passos. Tá? O segundo ato é o que normalmente dura a maior parte do tempo. E uma coisa que se repete muito são os testes aliados inimigos. Então, é o momento das provações, das provocações. Né? Então, esse herói vai recebendo aliados, vai encontrando inimigos e sendo testado diversas vezes. Isso é recursivo. Isso vai acontecendo até que ele chegue lá na provocação suprema. Tá? Então vejam aí se vocês conseguem identificar pelo menos um aliado que o meu herói teve, um inimigo e um teste. Né? Isso varia muito. Isso provavelmente é a parte que é mais mutante da jornada, Marcos. Isso é a chave, assim. Existe até a possibilidade do mentor ser um vilão e se tornar antagonista na história. Sim, e existem vilões que são vilões a história inteira e também são mentores. Tem vários, assim. O cara é vilão a história toda, ele não muda. Ele é o cara malvado e tal, mas ao mesmo tempo ele faz um papel de mentoria do vilão. Isso acontece. Né? Esses papéis, de fato, não são fixos. Por isso que essa crítica de que você acaba conseguindo encaixar essa jornada em qualquer lugar. Mas eu acho que, de qualquer forma, ela já tem um foco de fazer com que a gente observe algumas coisas, né? De fazer com que a gente pondere sobre alguns pontos da narrativa. Então, você vai passar lá por vários testes, aliados, inimigos, enfim. Aí a gente vai ter a aproximação da caverna oculta, que seria... Eu sempre dou esse exemplo, que é o Plus Ultra do Machado de Assis, né? O penúltimo capítulo do... Aliás, é o penúltimo. Ou é o último? Enfim, ele chama de Plus Ultra e ele é didático em explicar isso. É o momento que antecede a parte mais importante da história, né? E que ele tem uma função de criar tensão e também de preparar para catarse.
A última aproximação da caverna oculta que eu mais gostei foi do Mayombe, que foi o capítulo da Surucucu, eu acho que chama, o capítulo da cobra. Eu não lembro o nome da cobra, mas tem um capítulo que é o nome de cobra. Né? E que rola aquele engano lá, que eles não estão sendo atacados, na verdade. E eu ria muito, assim, quando foi. Eu acho que foi o capítulo que eu mais gostei do Mayombe. E ele tem essa característica, assim, ele precede o momento de maior tensão, mas o cara usa um alívio cômico ali, né, para tirar isso. Então, eu tenho. É isso. A aproximação da caverna é o que precede o momento de maior tensão. E aí vale a gente lembrar que a caverna, muitas vezes, é uma caverna mesmo. Ou, em várias análises que eu fiz ali, a gente vê que a caverna é algo muito semelhante a uma caverna. Se a gente for para Elantris, por exemplo, eu poderia falar que a aproximação da caverna oculta é aquele momento que o Raoden tá quase morrendo lá, e ele pede para o pessoal sacrificá-lo. E por onde eles têm que passar para chegar na fonte de água lá? Eles passam literalmente por uma caverna, né? Até chegar na fonte de água que o mataria. Um exemplo que o Campbell dá muito, que o André usou agora, é a barriga da baleia. O Campbell, quando ele vai falar de caverna, ele cita muito essa questão do Jonas. Jonas na barriga da baleia. A caverna é a barriga da baleia. Né? Então, assim, veja se vocês conseguem identificar aí na obra que vocês pensaram qual é que momento que se dá a aproximação da caverna oculta. Estando na caverna oculta, a gente tem a provocação suprema, que é tipo o maior desafio, em termos de desafio, não é necessariamente a maior provocação, mas é o maior desafio que o seu herói vai enfrentar. E aí a gente tem o segundo limiar. Esse cara cresce de novo. No momento que ele passa pela provocação suprema, ele tem um novo momento de crescimento. Tá? O Raoden, a provocação suprema dele é aquela quase morte, né? Ele supera a morte na realidade. A gente pode falar, inclusive, quando a gente for falar de ressurreição, a gente pode falar que ele literalmente ressuscita ali, né? Se a gente pensar no Malala, por exemplo, a provocação suprema foi aquele momento que todo mundo, 90% do clube falou, nossa, aquela parte que ela fica no hospital é muito pesada. Né? Aquela parte que o pai está cuidando dela é muito complicado. Ali é a nossa provocação suprema. Ela foi baleada e ela precisa superar isso. Né? E, superando a provocação suprema, esse herói deve receber alguma recompensa. O Raoden, por exemplo, consegue ressuscitar, consegue retomar a magia de Elantris. Se eu pensar no Mayombe, por exemplo, no João como sendo o herói, a provocação suprema dele ali seria a morte do Sem Medo. Né? Mas ainda assim a gente sabe que a morte do Sem Medo é necessária, é isso que a história coloca, é necessária para ele crescer e ele vai se tornar o líder. Então rola uma recompensa. E fica inclusive implícito, a gente gostando ou não, que a partir dali ele voltaria com a Undina, né? Rola um papo que, agora ele cresceu, ele pode, né, voltar ali com a ex-mulher, que é uma perda muito grande para essa personagem. Então pensem aí nisso. Qual que foi a provocação suprema no livro que eu escolhi? E qual que foi a recompensa? Segundo ato, gente. Como está para vocês? Bem? E dá para sacar assim, né, que nas obras mais atuais, o segundo ato é o ato que toma mais tempo na maioria delas, né? Que é essa coisa do e que é o que nos diverte, né? É o conflito, né? Se não fica no marasmo, então também tem isso. É o que faz com que, se eu estiver pensando num jogo, por exemplo, um jogo acontece normalmente quase 100% nessa parte, né?
Marcos tá lá moendo de pensar para responder. Eu não quero nem saber que livro que você escolheu, Marcos. Tô até com medo aqui. Você prestou atenção na parte? Você tava na parte que eu falei, escolha um livro simples, suave. Fala aí, André. Você mencionou o jogo, vale dizer que normalmente no jogo o primeiro ato é o tutorial. Então você tem o tutorial em forma de primeiro ato, o jogo em si, ou finalzinho do primeiro ato e o segundo ato, o jogo em si. E o terceiro ato, ou conclusão, normalmente o epílogo cutscene lá no final, depois do que eles resolver. É o boss, né? Tipo, começa no boss ali e acabou, né? Normalmente, né? Isso quando, às vezes, gente, tá só... Por exemplo, se a gente pegar o Mario, o primeiro, Mario Bros lá, né? Falando de jogo. Ele praticamente é só segundo ato. O primeiro e o terceiro ato estão na historinha que embasa o jogo. Mas tá lá, né? A gente consegue pensar nisso. Por isso que quase nunca dá certo fazer filme e série de jogo, né? Por isso que é difícil. Porque a gente não tem uma narrativa linear, é bem complicado. Faltam 2/3 da história. Isso, é bem complicado. Eu tenho gostado muito, eu coloquei em um dos posts as histórias interativas que a Netflix tem feito. Porque, assim, elas é que, beleza, se a gente pegar, por exemplo, o Bandersnatch lá, são umas 6, 7, são 6 histórias diferentes dentro de uma história só. Na verdade, você não consegue ter uma mesma história. São 6 historinhas diferentes ali. Mas se eu pegar, por exemplo, o Carmen Sandiego, que foi o que eu coloquei, apesar de ser infantil, é a mesma história e os caras conseguem desenvolver ali. Beleza, é infantil, né? Então é bem parco. Mas eles conseguem desenvolver isso. Eduardo falou que tem um bom exemplo que é o Assassin's Creed, um bom exemplo de ruim. Mas acho que no extremo oposto a gente tem o Castlevania da Netflix, que está maravilhoso. Maravilhoso, gente. Eu não sei quem jogava Castlevania e quem assistiu Castlevania, tá maravilhoso, concordo com o André. Mas eu acho que quando a gente pensa em narrativas em desenho animado e tal, talvez seja mais fácil, André. O que não garante também, porque tem muita coisa ruim feita, né? Muita coisa ruim. Mas é bom, se bem que hoje com a tecnologia que a gente tem, desenho animado e live action... Eu truco com o Mega Man. Eu truco com o Mega Man. Desenho animado e live action dá na mesma. Mas Castlevania realmente é um exemplo muito bom de adaptação, eu também acho. Vamos lá pro terceiro ato, pra gente concluir isso aí. Tudo bem, Marcos? E pro terceiro ato, cara? Beleza? Pode ir, mas eu acho que eu travei aqui no segundo, viu? Não, Mas qualquer coisa tocando aí. pula, cara. Não é obrigatório. Qualquer coisa pula. Beleza. Não se preocupa. Caminho de volta. O terceiro ato, desculpa, o terceiro ato é a resolução. Então, o terceiro ato Marcos Sidói. O terceiro ato é o momento em que o herói já passou pela aprovação, ele já recebeu uma recompensa e ele deve iniciar um caminho de volta. Isso, em muitas obras, é suprimido. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de obras infantis, o caminho de volta fica implícito. Sei lá, Chapeuzinho Vermelho. Não conta que ela voltou para casa da mãe. Mas a gente imagina que ela não ficou morando na casa da avó. Né? Então, quase sempre esse caminho de volta é suprimido. Quase sempre não. É muito comum que ele seja suprimido. Mas ele quase sempre está implícito, no mínimo no inconsciente coletivo. E aí vale a gente lembrar que faz sentido o Campbell ter pensado nisso, de que coisas ficam suprimidas no inconsciente coletivo, porque ele começou a fazer esse trabalho pensando na obra de Jung. Justamente que falava de arquétipos e inconsciente coletivo. Então, ele leva isso em consideração de fato. O André mandou uma ilustração aqui. Isso, eu tô usando um modelo reduzido da jornada de herói, né? O André mandou uma ilustração aí com 17 passos, depois vocês dão uma olhada, eu posso até carregar aqui na tela para mostrar para o pessoal que vai assistir. O modelo do Campbell original são
quer passos, são sempre quebrados. Isso, se a gente pega, por exemplo, o modelo de análise de contos fantásticos, dentro de cada passo desse que eu coloquei, tem mais 5 passos, se eu não me engano. Tem lá, tipo, caminho de volta ponto 1, caminho de volta ponto 2, caminho de volta ponto 3. Enfim, aí você vai entrando nesse mundo. Então, como é que começa o terceiro ato normalmente? O herói iniciando o caminho de volta para casa. Então, esse cara vai voltar para aquele mundo comum. Mas lembrando que ele não é a mesma pessoa. Quando a gente falou ali da aprovação suprema, eu acho que o Júlio e o Marcos ali estão fofocando pelo ICQ. Pelo WhatsApp. Entreguei a idade agora. Pelo WhatsApp. Quando a gente fala do caminho de volta, esse início, né, começar a voltar, vamos lembrar que o herói passou pela aprovação suprema, que é uma passagem de limiar, então ele não é mais o mesmo de que sai, ele não volta o mesmo que ele volte, né? Cara, eu não conheço a história do Chapolin, Júlio, foi mal, velho. Eu não era fã do Chaves nem do Chapolin. Mir que é o que rola. Mir que é o que rola, né? Aí sim, estamos ficando profissional aqui. Então, ele vai iniciar esse caminho de volta. Então, tenta identificar em que momento que ele inicia esse caminho de volta. E aí rola uma ressurreição. Ou seja, é o terceiro limiar. Tá? Então, nesse ponto é que a gente vai ter provavelmente a decisão mais difícil para o herói ou o desafio mais difícil para o herói. E daí aqui, apesar de a gente estar falando de literatura, eu acho que não tem exemplo mais didático do que Matrix, então eu vou usá-lo como exemplo. Porque é difícil a gente identificar qual que é a diferença dessa ressurreição para a provocação suprema, para a recompensa da provocação suprema, né? Mas pensem, todo mundo assistiu Matrix, para o meu exemplo fazer sentido, só para saber? Sim? Assistiram? Legal? Tá? Então, qual que é a provocação suprema em Matrix? Né? Quando o Neo está enfrentando o agente Smith, a primeira vez no metrô. Ali ele resolve enfrentar um agente, que é um negócio absurdo no mundo de Matrix. E ele vence. Ele consegue fugir do cara. E aí ele inicia o caminho de volta. A hora que ele tá quase em casa, ele é baleado e morre. E ali ele tem, de fato, a ressurreição. Tá? E percebam que são 2 limiares. Quando ele enfrentou o agente Smith e venceu, ele já deixou de ser o Sr. Anderson e ele se assumiu como Neo. Porque ele fala, meu nome não é, né? A fala é essa, né? Meu nome é Neo. Então ele sofre de fato uma transformação. E quando ele ressuscita, ele recebe o elixir do superconhecimento, né? Que na verdade é sobre isso que se trata toda a jornada do herói. Que é aquela hora que ele olha e ele vê os códigos em volta e tal. Né? Se a gente for pensar em Elantris, né? Eu poderia falar que a provocação suprema foi aquela quase morte do Raoden. Mas ele renasce mais uma vez quando ele consegue desvendar a magia. São 2 momentos no livro muito próximos, mas que ele se transforma em 2 personagens diferentes. Então, são esses que são os limiares, tá? Eu acho que, assim, as 2 coisas que são mais confusas é isso, a questão da ressurreição com a provocação suprema. Eu mesmo, muitas vezes, acabo vendo as 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, e não sei se de fato é isso ou se sou eu que não estou conseguindo analisar, né? E quando esse herói retorna, ele necessariamente não volta o mesmo. Então ele retorna com um elixir. Que aí pode ser psicológico, pode ser mesmo um elixir. Né? Pode ser uma solução, uma panaceia, uma solução para todos os problemas. Que é diferente da recompensa.
Não é, a recompensa ele já ganhou. A recompensa, muitas vezes em histórias mais simplistas, gente, tem a ver lá com o chamado da aventura. Né? Vamos dar um exemplo muito simples. Qual que é o chamado da aventura? O chamado da aventura é que pediram para esse herói salvar a princesa. Qual que é a recompensa? Voltar com a princesa. Só que nesse processo o cara venceu um dragão e tal. Então, qual que é o Elixir? Ele volta mais maduro do que ele estava quando ele começou a jornada. Tá? Então, qual que é o elixir que o meu herói traz para o mundo comum? E aí tem uma observação que não é o Campbell que faz, é um cara que faz análise de contos infantis, e ele faz uma observação que para mim já era óbvia, mas eu nunca tinha pensado nisso, que é o seguinte, a partir daí o herói consegue transitar livremente entre o mundo comum e o mundo mágico. Ele tem acesso aos dois mundos a partir daí. Por quê? Porque ele consegue entender essa dualidade. Quer dizer que na volta do mundo comum... Vamos ver aqui o que o pessoal foi colocando. O André falou aqui. Ó. Quer dizer que na volta do mundo comum, não necessariamente o mundo comum continua o mesmo. Muitas vezes o herói mudou tanto que o mundo comum não faz mais sentido para isso. É exatamente isso que a gente está colocando. O herói não volta o mesmo. Então, o mundo comum não vai ser necessariamente a sua zona de conforto mais. Ele carrega consigo esse pedaço do mundo mágico. Marcos, que sacrifício em que sentido, Marcos? Porque geralmente todo herói, bom, pelo menos vou falar das HQs que eu leio, geralmente tem um sacrifício, uma perda, algo que envolva até mesmo o sacrifício próprio para alcançar algo maior, entendeu? Vai normalmente estar, aí depende de que ponto da história que está e na verdade de qual impacto que isso causa no herói. Mas normalmente esse sacrifício está ali ou na provocação suprema. A provocação suprema é ele ter que sacrificar. Né? Ou é o momento de ressurreição. Onde ele abre mão do seu eu anterior para se tornar um cara purificado. Porque esse momento de ressurreição tem uma questão também. O Campbell coloca que o mundo mágico suja o herói. Ele tem que fazer coisas que ele não faria no mundo comum. Então esse momento de ressurreição é um momento de limpeza. É um momento de renovação para o herói poder voltar puro para o seu mundo comum. Ele nunca vai voltar o mesmo, mas ele volta puro. Ele volta herói. Não sei se respondeu, Marcos? Não respondeu sim, estou digerindo aqui, estou lendo o que o André colocou aqui. Isso, o André falou, né, que a ressurreição é a apoteose, né, que é por isso que eu falei lá, quando a gente está falando daquele momento no segundo ato, né, que eu chamei ali de provocação suprema, ela está me preparando para em seguida ter a apoteose. É por isso que a provocação suprema não é a pior perda, tal. Ela é um desafio muito grande, ela provavelmente é o maior desafio, mas ela não é o ponto de maior transformação. Porque o ponto de maior transformação vai ser ali a apoteose, conforme o André colocou aí pra gente. Vocês conseguem, então, concluindo aí o terceiro ato? Como é que tá, gente? Foi? Concluindo, podem enviar. Nossa, eu falei pra pegar leve, não escolher nada complicado e tal. Alguém escolheu o Dark. Eu nem assisti, nem li. Mas todo mundo que eu converso... Eu queria dizer o seguinte. Eu achei que eu tinha feito rápido, porque assim que eu vi o formulário, eu já abri, já preenchi tudo. Aí quando eu enviei, já tinha Dark feito lá. Eu não sei quem fez, mas além de tudo, fez de saída. Já veio com o negócio pronto pro encontro. Vamos dar uma olhada aqui no que a galera colocou? Peraí, deixa eu compartilhar minha tela aqui. No final, não precisa responder não. Alguém falou aqui, ó, o Marcos falou assim, ó, a recompensa sempre acontece, o Marcos falou, né? A recompensa sempre acontece, Marcos.
ela talvez não tenha uma cara agradável. Né? Tipo, o herói se sacrifica para salvar o mundo. Ele salvou o mundo? Se ele salvou, ele foi recompensado, mesmo tendo se sacrificado. Né? Fala aí, André. Aí cabe um ponto, de novo, vou trazer o Consentino aí para a mesa, mas ele fala que, na verdade, isso é uma das principais críticas que o Campbell sofre é porque o Campbell ele traça uma etnografia do herói muito pré-definida. Para o Campbell, o herói ele é um homem branco europeu. Quando o Consentino ele vem e traz essa comparação das extraculturalidade, ou seja, os heróis, os mitos de outras culturas, ele fala, em muitas culturas a recompensa não existe. Em muitas culturas o herói se sacrifica e, na verdade, a moral da história é que o sacrifício foi em vão. Entendeu? Então, se você for ler Campbell por Campbell, sim, a recompensa sempre existe. Mas o Consentino, por exemplo, já fala que não, a recompensa não é uma necessidade. Aí a gente resgata o que a gente estava falando antes, assim, ó. A maioria das histórias segue a jornada do herói. Eu consigo enxergar a jornada do herói em praticamente todas as histórias que eu li. Acho que todas que eu li, na verdade. E se eu estiver pensando na jornada do herói do Campbell, eu sempre encontro uma recompensa. Né? Mas tem histórias que provavelmente não seguem a jornada do herói? Tem, e aí entra muito na mitologia local. O Campbell começa depois do Herói das Mil Faces, ele começa a ponderar outras culturas. Então o Poder do Mito ele já fala um pouco mais sobre isso, mas o André tem razão nessa colocação. Assim, ó, o Campbell é bem quadradinho. Né? Aí o Vogler começa a explorar outros aspectos, porque ele já começa a falar de cultura pop. Então aí ele precisa, por exemplo, considerar multicultura e outros pontos. Como podemos explicar de uma maneira mais profunda porque os testes, mitos ou histórias possuem um padrão comum? Então, foi uma identificação. Isso é uma pergunta do Júlio. Foi uma identificação do Campbell e está relacionado com o inconsciente coletivo. O que o Campbell fala é que os mitos, né, são uma representação de transformações que a gente vai sofrer, que os humanos, né, vão sofrer de alguma forma. Então, assim, ou é uma forma de explicar por que você está passando por aquilo, ou é uma forma de te alertar que você vai passar por aquilo. Né? E apesar de ter uma recompensa, o Campbell tem uma fala dele, que ele fala inclusive que assim, eu nunca vi um mito que garanta que você não vai sofrer. A jornada é árdua. Por quê? Porque sair da zona de conforto e evoluir é árduo. Então, nesse sentido, e vamos concordar que aí cabe a crítica do Consentino também. O Campbell trabalha com conceitos muito abertos. Então, assim, não é difícil eu identificar que toda jornada conta com testes, ou seja, se eu vou sofrer, eu vou passar por provações. Provavelmente esses testes envolvam inimigos que podem ser inclusive psicológicos. E eu vou contar com a ajuda de algumas pessoas ou de alguns mecanismos nesse processo, que são meus aliados. Né? Então aí está muito relacionado, Júlio, creio eu, na minha leitura do Campbell, com essa questão do inconsciente coletivo. Porque essas coisas fazem parte da nossa compreensão de amadurecimento. Portanto, tem que fazer parte do mito, para o mito conseguir me explicar o amadurecimento. Deu para sacar? Eu me pergunto se ele não estava se referindo, por exemplo, ao que eu comentei de você ter o herói padrão branco, homem e tal do Campbell. Eu não sei se era isso que ele perguntou, eu fiquei confuso também. Eu acho que eu tô com várias perguntas aqui. Uma que eu fico pensando é o Campbell, né? Assim, ele é o cara que popularizou essa ideia da jornada do herói e
pode considerar, assim, de certa maneira, um gênio que viu esse padrão ocorrendo nas obras e nos mitos. Eu fico aqui pensando se essa observação não é algo que, de alguma maneira, é algo que é trivial. Qualquer um de nós poderíamos, dado tempo tempo de leitura, nós mesmos criamos essa jornada do herói. Se não é algo trivial, ou se então, se não é algo trivial, se existe uma maneira de contar histórias ou até mesmo mitos que não caiam dentro dessa jornada proposta pelo Campbell e os outros, entendeu? Ó, minha opinião, Júlio, das duas coisas que você falou. Acho que sim, é óbvio, é trivial, só que alguém teve que ir lá e perceber primeiro. Sabe aquela história do cara que viu primeiro? Mas eu acho que é óbvio mesmo, porque depois que a gente vê os nomes e conhece a jornada, a gente começa a ver que é óbvio, tipo, tá lá. Como eu falei assim, como a gente estava falando no começo, acho que a gente não precisa nem se preocupar com essa jornada quando a gente vai narrar uma história, porque ela acontece. Essa jornada acontece, ela é óbvia, né? Então acho que aí entra a minha segunda pergunta. Existe então uma maneira de contar alguma história de alguma forma que seja interessante, que tenha algum impacto, mas que não, por exemplo, não tenha testes, ou que não tenha a ressurreição ou do herói, ou que não tenha essa que eu fico agora curioso em saber isso. Né? Aí eu creio que sim. Mas o que eu creio que vai ser a dificuldade, tá? Porque aí você não tá falando necessariamente da jornada do herói estática, né? Só essa questão de não ter teste, não ter provações, já é uma dificuldade, né? Mas se eu não estiver contando uma história de transformação, eu já não preciso me ater a esses fatos. A questão, na verdade, é essa: é que o Campbell coloca o herói como um ser em transformação. Então, se eu pensar num ser em transformação, é muito difícil de eu fugir desse cara. Mas se eu não pensar num ser em transformação, acho que fica até fácil. E aí é uma opinião bem pessoal, viu? Fala aí, André. Voltando, de novo, a crítica inicial que eu tinha comentado, que o Consentino faz ao Campbell. Você fala em construir uma história sem o monomito. Você sabe qual é a... Você pode voltar? Oi? Não, eu volto um pouquinho do que eu estava falando da crítica do Consentino ao Campbell, que, na verdade, o monomito, a jornada do herói, ela se força a se encaixar em qualquer história. Sabe qual é a história... Fugiu a palavra agora, mas o paragon do monomito do Campbell? Jesus Cristo. E quer você acredite ou não, etc, 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 isso aconteceu muito antes do Campbell escrever isso. Então, na verdade, assim, essa é a questão. Se eu posso escrever uma história que seja completamente uneventful, ok? Que seja uma história em que eu não tenho o personagem inicial, não tem um arco de personagem decente, termina do mesmo jeito que começou, e eu consigo forçar a jornada do herói a se encaixar nessa história, nessa narrativa. Essa é a crítica central do Consentino ao Campbell. Então, mas eu não conheço muito disso, mas então, será que essa crítica do Consentino talvez não seja um pouco, assim, de uma certa maneira, sem muito poder, no sentido que talvez o gênio do Campbell em colocar essa jornada do herói da maneira que ele colocou, é que ela é tão maleável e genérica que a gente consegue pôr ela em qualquer tipo de história que a gente vê, a gente consegue de alguma forma pôr ela. E aí, poxa, é uma puta de um feito, né? Você vê que você fez você desenvolveu essa teoria, ou essa ideia, e agora ela é aplicável em praticamente tudo que você faz. Eu fico aqui pensando, talvez essa crítica do Consentino talvez seja só um pouco, talvez não tenha tanto poder assim, ou só reforça ainda mais o que o Campbell
propôs, não sei. Eu acho que para mim a beleza é bem essa, assim, Júlio. Eu até comecei no começo, não sei se você estava, a gente estava conversando, mas eu até falei isso. Às vezes eu detecto a jornada e eu fico nessa dúvida, tipo, eu tô percebendo a jornada ou eu tô forçando a jornada, né? Mas por outro lado, o fato de eu conseguir forçar a jornada já acaba sendo um mérito. Né? Tipo, o negócio é tão aberto que eu consigo encaixar ele ali. Só que isso tira a força, aí eu acho que tá o que é crítico. Uma vez que eu consigo forçar a jornada, isso tira a força da jornada como ferramenta de escrita. E na verdade... Né? Aí sim. Uma vez que a jornada pode ser forçada, ela não é uma preocupação no momento da escrita. E eu realmente acho que não deva ser uma preocupação muito grande no momento da escrita, porque eu vejo que naturalmente a gente segue essa jornada mesmo. Mas conhecer a jornada, por outro lado, eu acho muito importante. Assim, que nem eu, o Eduardo, que a gente trabalha com desenvolvimento de jogos e tal, conhecer a jornada muda muita coisa na hora da gente pensar na roteirização, porque roteirização de jogo às vezes faz a diferença do sucesso ou não. Às vezes o jogo não tem gráfico, não tem uma mecânica boa, mas o roteiro é fantástico e conquista o povo. Né? Pode falar, Marcos. A minha dúvida é até baseada um pouco no que o Júlio falou, e assim, Davi, eu não sei se você tem essa resposta, porque eu acho que foge um pouquinho do que você está apresentando, mas é uma dúvida assim, se eu tenho um padrão, né, que o Campbell está falando que eu consigo identificar toda essa jornada de herói em livros diferentes, histórias diferentes, eu queria saber se isso não estraga um pouco a maneira que a gente vai consumir essa história. Essa é a primeira pergunta. E qual seria a segunda pergunta? E a segunda pergunta é se não teria realmente nenhum elemento inovador que fugisse dessa jornada do herói. Primeiro, deixa eu agradecer. O André tá falando que tá se intrometendo na oficina. Não tá se intrometendo, não, André. Tá enriquecendo. Assim, todo mundo, por favor, se intrometa. A ideia é essa. Mas eu vou responder. Eu não fiz isso nessa daqui porque a gente era todo mundo conhecido. Mas quando eu vou falar de jornada do herói, por exemplo, em auditórios abertos e tal, vou dar palestra, Marcos, a primeira coisa que eu faço é me desculpar com as pessoas. Porque eu falo, olha, eu vou a partir de agora estragar todas as histórias para vocês. Então me desculpem. Tá? O que não é uma verdade, porque, por exemplo, eu enxergo a jornada do herói em todas as histórias e não estraga. Agora, eu tenho uma certa facilidade de descobrir o final das coisas? Tenho. E a jornada do herói me ajuda nisso? Me ajuda. E às vezes até é uma recompensa. Que foi o que eu falei, no Mayombe, quando eu percebi a jornada do herói numa personagem, para mim foi um ganho de qualidade no livro, entendeu? Que eu não tinha um ganho de escrita. Porque eu achei muito legal a personagem ser uma personagem tão fraca do ponto de vista humano, assim, não fraca, mas passando pelas maiores provações do ponto de vista humano, e ela que está passando pela jornada e só aparecendo, eu só percebi isso na metade do livro, né? Então isso para mim foi bem legal. E aí eu acho que entra a inovação com relação à jornada. Eu acho que o pessoal inova muito na aplicação da jornada. Né? Agora, é possível ser inovador com relação à construção de histórias? Eu não tenho dúvida que seja. Mas eu não sei se eu, por exemplo, teria competência para isso. Mas com certeza tem aí quem tem a competência para isso. Né? Só mais alguma? Fala aí, André. Não, só complementando. Então, se você quer ficar um pouquinho mais aterrorizado de não conseguir mais se divertir com nenhuma história, existe uma teoria em literatura, em análise literária, de que toda história já foi escrita e de que só existem 7 tipos de história. Qualquer coisa que você fizer já foi escrita e vai cair um desses 7 tipos. O que, na verdade, é uma maneira hiper simplista
de você criar grupos e categorias dentro dos quais você consegue trabalhar, fazer uma análise. E aí, de novo, talvez eu discorde um pouco do Davi aqui, eu sou conventinista, eu consentinista, eu concordo com a linha do Consentino, de que a jornada do herói ela perde um pouco a magia quando você olha e começa a perceber que basicamente você consegue forçar ela a se encaixar em qualquer história. Então, você pode escrever algo que esteja fora da jornada do herói tradicional e eu consigo forçar a jornada do herói a se encaixar no que você escreveu. Eu acho que perde força principalmente como ferramenta de escrita. Daí é o que, mas eu não sei, não me incomoda isso. Mas é uma possibilidade grande, sim. Pessoal, eu ia dar uma olhada nas análises que vocês fizeram, mas pelo diálogo aqui, eu acho que nem tem necessidade. Acho que... O Du Depois... tinha levantado a mão. Hã? O Du tinha levantado a mão. Ah, oi, Du. Não, era só um comentário em cima do comentário do André, que eu vi uma vez uma notícia, só a manchete da notícia, porque eu falei assim, eu não vou entrar para não estragar para mim, que no cinema era só 5 histórias. Desde que começou o cinema era só 5 histórias. Aí eu olhei e falei assim, não, então eu prefiro continuar sendo ignorante nisso do que olhar isso e não ter mais nenhum prazer no cinema, entendeu? Era só isso. Exatamente, The Seven Basic Plots. É isso aí. É isso aí. Fala aí, Du. Eu queria só fazer uma outra contribuição para alguns pontos, né, que eu estava pensando aqui. Né? Eu não sou um grande estudioso, né, dessa questão da jornada do herói, então vou trazer uma visão mais de fora. Né? A primeira coisa é a gente pensar o porquê a gente conta uma história, né? Por que histórias são contadas. Dificilmente você vai contar uma história que não tem um evento de superação, de surpresa, de entretenimento, né? Então, a história ela é galgada em cima de alguma coisa para você entreter uma outra pessoa. Então, ela não pode ser puramente corriqueira. Então, obrigatoriamente, algum desses elementos vão ser trazidos à tona. A outra coisa que eu ia comentar é trazer um pouco da estatística, né? Por quê? Estatística fala que é muito difícil você prever a atitude de um indivíduo único, mas é fácil você prever a atitude de uma massa, né? Então, quando você vai pegar uma história, outra história, é difícil você entender o caminho que ela vai seguir. Mas quando você pega uma massa muito grande de histórias e começa a analisar uma por uma, você vê uma certa semelhança, né? Então, juntando essas duas coisas, da questão que você está contando uma história com um motivo, e você já tem uma base de histórias com vários motivos, né, você faz essa mistura, você acaba encontrando padrões que a jornada do herói traz também. Na questão de você surpreender, né, de trazer algo novo que não está na jornada do herói, eu acho que é possível. Entretanto, né, os termos e os eventos já foram tão batidos, né, estão tão abrangentes que você consegue, que nem o Davi comentou, encaixar isso em qualquer lugar, né? Então, assim, é um pouco forçação, é um pouco apelação, mas é possível, né? Porque se você for muito específico, é que nem as pessoas que leem mão, né, ou que lê carta, né? Ela não pode ser tão específica, porque senão ela pode errar. Então, ela é mais abrangente para acertar em termos gerais, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a jornada do herói, ela pode trazer beleza, né? Pode trazer entretenimento para a pessoa que tá vendo uma obra, no sentido que a pessoa vai analisar se a pessoa seguiu por essa linha de raciocínio, ou ele negou a jornada do herói de alguma forma. Então, assim, eu não acho que perde, tá? Eu não acho que perde a graça. Mas é você analisar para ver quais foram as decisões que o autor tomou, né? Então essa é a minha contribuição aí. Show de bola. E é sempre isso, né, gente? Eu venho quase toda vez que eu escrevo sobre, eu falo isso, né? E apoiado por vários autores, né? A narrativa é um trabalho a dois, né? É de quem faz a narrativa e de quem escuta, né? A narrativa, na verdade, se forma ali, né?
é esse processo de comunicação. Então tem muito da compreensão pessoal de cada um, que é esse ponto que o Du colocou aí no final, que eu acho que é isso. Para mim, foi muito interessante conhecer a jornada do herói. Mas eu entendo que para algumas pessoas vai ter esse efeito que você falou, Marcos. E de verdade, quando eu vou fazer esse tipo de evento em auditório e tal, eu começo pedindo desculpas. Não foi piada isso é verdade. Eu falo, olha, desculpa, gente, mas eu vou estragar as histórias para vocês. Tá? Vamos lá. Fala aí, Marcos. Não, o que me encanta também, muitas coisas que eu leio, eu gosto sempre de um elemento novo, né? E aí eu até fiquei um pouco interessado no Cosentino, que o André comentou aí, mas eu achei legal. E aí, Davi, eu só queria falar, falando um pouco da oficina sua, que aí, na verdade, o problema sou eu, né? Eu não consegui aplicar a jornada do herói no livro que eu indiquei. Então, essa dúvida que eu fiquei um pouquinho. Mas eu não tenho competência para criticá-lo. Não, o problema não é você e é normal, né? A gente tem pouco tempo, enfim. Mas o importante aqui, na verdade, assim, você parou para pensar nela, né? Então, o objetivo, na verdade, do questionário era esse, até por isso que as perguntas não eram obrigatórias, né? Então, assim, parar para pensar nos passos da jornada, como que ela se encaixa nesse livro que eu escolhi. Se não se encaixa, porque é possível, como a gente já falou, eu acho improvável, mas é possível. Né? E tudo depende, às vezes o que acontece? Você não... isso quando eu faço oficinas maiores... O que acontece muito é a pessoa escolher o cara que não é o herói. Porque, na verdade, é a jornada que indica quem é o herói, né? Se eu parar para pensar pela jornada, pela visão da jornada. Né? O cara que é o herói é o cara que vai passar por essa transformação. Fala aí, Marcos. Então, essa outra dúvida que eu fiquei é o seguinte, então faz sentido eu assumir que nem sempre o personagem principal é o herói da trama, da história? Todo sentido. Todo sentido. Muitas vezes não é. Eu acho que nos postzinhos que eu fiz no blog, eu dei uns 3 ou 4 exemplos que não são. Em cinema, em literatura, eu dei alguns exemplos exatamente disso, assim, que o herói, do ponto de vista da jornada do herói, né, não é a personagem principal. Às vezes ele não é nem o herói romântico da história, tipo, ele não é o cara que vai salvar o mundo, mas ele é o cara que passou pela maior transformação. Porque a gente tem vamos colocar assim, uns heróis românticos, o cara que vai salvar o mundo, que ele começa a história, ele termina a história igual. Tipo, ele já era bambambam quando ele começou a história, e ele continua sendo bambambam na hora que ele terminou a história. Só que do lado dele tem um cara que teve um crescimento enorme. Provavelmente esse cara que é o bambambam é um mentor. Provavelmente, tá? Então, e ele foi guiando esse outro. Só que a história está sendo contada do ponto de vista do mentor. Fala aí, Du. É por isso que a gente tem uma certa tendência a gostar de personagens esféricos, aqueles que se desenvolvem. Por isso que aqueles personagens planos, assim, que nem se falou do Bambambam desde o começo, já não atrai tanta atenção. É o caso lá do Haldane no Elantris. Exatamente, né? E o Elantris tem aquela característica que o André bem colocou lá, né? De Deus ex machina, né? Tipo, as coisas simplesmente vão acontecer, vão dando certo, assim. E aí o André estragou o livro depois que ele falou isso. Ainda bem que eu já tinha lido, né? Porque senão eu não ia ler 700 páginas. Mas é isso, né? O Haldane é um caso, assim, que, beleza, ele passa por um monte de provação? Passa. Mas ele é um herói clássico, assim, né? É muito mais interessante a gente... Mas se eu fosse escolher um herói no Elantris, eu escolheria o Haldane, viu, Eduardo? Pela jornada. Porque eu acho que é o que faz a jornada mais certinha, assim. Né? É didático. Mas dá pra gente observar. Eu acho que o Elantris são 3 histórias, na verdade, né? Então, olhando por esse ponto, tem um herói ali em cada história. E aí, gente? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Fala aí, André. Eu só queria fazer um comentário de que
estudar a teoria narrativa, sobretudo análise comparativa, é pedir para você ir pouco a pouco destruindo todo e qualquer livro que você pudesse aproveitar. É isso mesmo. É isso mesmo. Pessoal, então, ó, se é isso, foi um prazer estar com vocês, brincar com Eu achei que vocês. você fosse comentar os que foram colocados no formulário lá. Eu ia comentar, gente, mas eu acho que os conceitos a gente pegou, né? E a gente já tá aqui Só quase. eu fiz a sacanagem de pegar um romance epistolar, que aí não tem todos os passos, só pela maldade. Abre as. Alguém pegou o Bilbo, e aí também é uma. O Hobbit também é uma jornada clássica, assim, né? Tá demarcado. O último post que eu fiz no blog, eu tô usando o Hobbit como exemplo. Que por causa disso, é muito demarcado, assim, o Júlio, óbvio. Mas eu acho que é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês, como diria a Xuxa. Tá? Muito obrigado. Eu vou pensar nessa mecânica, Marcos, mas eu entendi que você ficou incomodado por não ter conseguido, e aí a mecânica meio que talvez não tenha feito tanto sentido para você. Mas a ideia da mecânica, na verdade, é essa: é levar as pessoas a pensar sobre o processo em vez de só ficar me escutando falar, né? Então acho que nesse sentido funcionou, porque se você não achou é porque você pensou no processo. Não, então, mas eu acho que eu não consegui por limitação minha mesmo. Não que a ideia, vamos falar assim, talvez a teoria seja adequada, é limitação minha mesmo de tentar aplicar mesmo. E eu respondendo Eduardo, o livro que eu coloquei foi Flores para Algernon. Livro fácil para fazer isso. Fácil. Mas qual foi a parte em que você empacou? Foi aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, que eu fui até a 4, porque eu fiquei curioso. Aqui, aliados e inimigos. Teste de aliados e inimigos. Porque eu não sei se ele tinha um inimigo qual é declarado. O conflito central do livro? Qual é o problema central do livro? O preço da inteligência, se eu fosse dizer assim. Pensa assim, o inimigo... Eu não li Flores para Algernon, tá? Então eu tô tentando usar com base na teoria narrativa aqui. O inimigo é quem ou o que causa o conflito que impede o protagonista, o herói nesse caso, de chegar à conclusão da história. Então, se você pensar em qual é o conflito, veja qual é o agente causador desse conflito. O agente causador desse conflito é o inimigo. E vou adicionar o André, não pense no inimigo necessariamente pessoa. Exato. Tá, Marcos? Ou necessariamente alguém com intenção de ser inimigo. Eu usei o Com Amor Simon. O inimigo do Com Amor Simon, tipo, ele é um guri que ele não quer ser sacana, ele não quer causar um problema, mas ele acaba causando um problema. Então, tipo, uma situação, né? Pode ser uma situação, pode ser uma coisa, uma ideia. É o que os inimigos são o que atrapalham. Mais alguma coisa, gente, a crescer? Acho que não. De minha parte, não. Já enchi o saco demais. Não é isso, se ninguém tem nada... Não, encheu o saco não, André. Super bem-vindo sempre. Se ninguém tem mais nada a colocar, finalizamos por hoje, gente. Muito obrigado. Muito bom passar o domingo com vocês. Eu mandei o link lá, tem os posts no blog. Basicamente o que eu falei hoje é o último post que entrou às 3 horas da tarde. Tá? Então lá tem o passo a passo também, se alguém quiser dar uma geralzinha lá. E aí tem as referências, enfim, tem vários artigos. É isso, gente. Para quem está assistindo a gravação, o blog é clubeentrelinhas.blogspot.com. Tá? clubeentrelinhas.blogspot.com. Valeu, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui. Só para deixar claro, gente, eu não odeio a jornada do herói nem nada. Eu só
Eu acho que existem críticas que são válidas de serem feitas, mas eu só trouxe o Consentino e a turma dele aqui por isso, tá? Não é um ódio pessoal. Show de bola.